Olá, eu sou a Marina e estou falando aqui com você sobre terceirizar filhos. São 3 vídeos, esse é o terceiro vídeo. No primeiro eu falei como que acontece, acho que foi ali mais uma chamada de Deus. O primeiro vídeo foi uma chamada de Deus acerca de não terceirizar os filhos. Não era o que eu tinha planejado, mas foi o que saiu. É uma questão, assim, falando sobre o problema de você terceirizar e como, quando a gente chegar ali diante de Deus, o que Ele vai perguntar para nós. Esse vídeo é importantíssimo de você assistir. Se você não assistiu, volta lá, assista o primeiro, deixa Deus falar com você, assim como Ele falou no meu coração. O segundo vídeo é mais sobre a questão de as consequências que podem acometer na vida de quem terceiriza a educação de filhos, do relacionamento entre pai e filho, mãe e filho ali. E o terceiro vídeo hoje, eu quero falar quais são os principais lugares que a gente tem terceirizado a educação de filhos, lugares e pessoas, e o que isso pode estar acontecendo. Antes, eu pensava que o pior era você terceirizar para uma pessoa, porque a pessoa acabava imprimindo os valores dela, que é algo que eu falei ali no segundo vídeo, que é uma das consequências. A pessoa imprime os valores dela, ou a pessoa não estava tão disposta na educação de filhos quanto deveria, porque se você passa por uma babá, se você terceiriza para uma babá, o objetivo dela é receber o valor e não treinar mesmo essas crianças conforme a individualidade dela, conforme um objetivo para a eternidade. Nem sempre você vai ter uma babá comprometida para isso. Se você terceiriza para os avós têm outra energia, eles estão em outra fase, eles não têm a responsabilidade de educar. Eles estão ali cuidando da forma deles. Aí você fala assim, mas eles fizeram um bom trabalho comigo, eu não morri. Então tá bom, né? Deixa com eles. Aí eu não tenho competência para isso. Se Deus te deu os filhos, treine, aprenda e tenha competência para fazer isso. Tenha competência para ensinar valores aos seus filhos, para ter afetividade, para treinar os seus filhos. Ai, Marina, nossa, pesado isso. Então, caminha aqui comigo que a gente vai construindo isso juntos. Eu tenho uma experiência com a educação de filhos, eu tenho experiência com crianças e eu quero aqui transbordar na sua vida para que, quando chegar no final, eu sei o que Deus vai me pedir. Ele vai me falar dos meus filhos e também os pais, Marina, que eu pus ali para você. Essa oportunidade de você treiná-los, de estender a sua tenda. Eu entendo disso, por isso que eu estou aqui, batendo nessa tecla. E aí eu vou te pedir também, me ajuda nesse propósito. Curta, comenta e compartilha esse vídeo. Compartilha. Às vezes eu já estou sendo um pouquinho brava hoje. Mas é porque eu quero falar de algo que... porque eu achava isso, que o pior é com pessoas, né? Voltar ao assunto. Mas o pior que a gente tem terceirizado, a gente não, porque eu não tenho feito isso. Mas o que eu vejo as pessoas fazendo é terceirizar para o celular, a babá eletrônica, o computador, ou é a televisão. A babá eletrônica, a babá tecnológica, ela é o pior hoje que as pessoas têm feito para terceirizar os filhos. Eu já falei de uns vídeos aqui para trás, depois você assiste. Mesmo tendo como protagonismo na vida do meu filho, acerca de observar, ter o controle do que ele está ouvindo. Um dia eu deixei ele para casa de uma pessoa, ele ouviu uma musiquinha lá e começou a ter pesadelos. Eu vou deixar até esse vídeo aqui na descrição do vídeo aqui, para vocês ouvirem essa história que ele me ajudou a lhe contar. Então, se eu não estivesse com a intenção, observando, sendo intencional, eu não saberia o que está acontecendo. E algo que aconteceu ali quando ele tinha 3 anos, ele tinha 3 para 4 anos, se eu não tivesse observado, olha as consequências que eu poderia estar criando. Uma criança medrosa, uma criança que estaria acreditando em algumas coisas ali que... Depois vocês veem o vídeo. Então, eu tenho uma guerra declarada contra terceirizar filhos para tecnologia. Eu uso da tecnologia. A tecnologia, ela é como qualquer coisa. Ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Depende de como a pessoa vai usar essa ferramenta. Uma arma serve para a pessoa se proteger se ela está sendo atacada, se ela está sendo ali, para ela se proteger a sua família. Pode servir para isso, mas também pode servir para tirar a vida de um inocente. Pode servir para fazer guerras. Então depende muito como você usa. Então cuidado, use a tecnologia como uma aliada.
As crianças podem usar para aprender mais, aprender coisas seculares, aprender até da palavra, mas as crianças hoje estão usando só como entretenimento. Gente, eu tenho uns números aqui que foram alarmantes. Eu fiz uma pesquisa dentro de alguns artigos científicos. Era coisa que eu já sabia, mas eu não sabia em números. E eu quero trazer para vocês, para você ter muita atenção. Por que não terceirizar para a babá eletrônica? Não terceirize para a tecnologia. Eu usei aqui, vou falar de dados do Common Sense Med e do TIC Kids Online Brasil. É um comitê gestor da internet no Brasil. Eles fizeram a pesquisa que durante o isolamento social potencializou muito o uso de internet, o uso de tecnologia pelas crianças. Crianças de 8 a 12 anos aumentou muito o consumo de tecnologia, de internet. Agora eles ficam de 4 horas a 44 minutos usando a internet. 4 horas de 8 a 12 anos. Pelo que eu tenho visto, pode ser até mais. Isso aqui é uma média. Na faixa etária de 13 aos 18 anos, chega a 7 horas. 7 horas. Tem crianças aí de 13 anos que elas estão ficando como se fosse um trabalho. Que, ó, assim, ó. Eu vejo algumas crianças indo para a escola assim, ó. Elas nem abrem o portão assim. Elas só ficam assim. Aí você vai em algum lugar onde as crianças é para estar socializando, os adolescentes ali para estar socializando, e eles estão lá assim, ó. Passa para cima, passa para... Não, eles não ficam nem assim igual a gente, né? Eles ficam assim, só passando para cima. E aí, esse passando para cima, nós vamos entrar naquela. Gente, na rede social. Tem as redes sociais que não é nem para menor de 13 anos estar lá, e todos já têm conta no Instagram, no TikTok, Facebook. Facebook não, porque Facebook nem eles usam mais, caiu muito. É outra coisa que eu vi aqui na pesquisa. Facebook é uma coisa que eles não usam muito mais. Mas as plataformas como TikTok, Instagram têm crescido muito, e principalmente TikTok. O TikTok, ele tem um algoritmo ali que vicia, um algoritmo de coisa rápida. Por isso que essa geração, não só por conta do TikTok, né? Mas por conta dessa terceirização que está sendo feita, não é só agora, há alguns anos está aí, ó. Porque assim, gente, vocês não precisam de tempo de quantidade com os filhos, não, precisam de tempo de qualidade. Deixa eles aí na escola, deixa eles com alguém e vai ganhar vida, vai fazer. Porque a prioridade é você ter mais coisas e não você ser. E não você ser a mãe responsável, a mãe intencional, o pai responsável, o pai intencional. Não, o que você precisa mesmo é se divertir. Ao que está se falando assim, não, você precisa ser feliz. E para você ser feliz, você tem que consumir entretenimento. Você tem que ter várias coisas. Você tem que ter o melhor carro, você tem que ter o melhor telefone. Você tem que ter a melhor casa. E não é sobre isso. O problema é que a gente foi caindo nesse conto e foi terceirizando aquilo que é mais importante, que é o treinamento dos nossos filhos. E aí, como eu falei lá no primeiro vídeo, você terceiriza isso, e o que você vai apresentar para Deus quando Ele te perguntar: e as flechas que eu te dei, o que você fez com elas? E se você ainda terceiriza para a babá tecnológica, qual que é a influência que está sobre a vida dos seus filhos? Essa é a geração onde muitos filhos não vão conseguir superar os pais, e o que é natural, os nossos filhos têm que nos superar nas nossas conquistas, e não só nas conquistas financeiras, mas na nossa conquista, na nossa inteligência emocional, no nosso relacionamento com o nosso Criador. É isso que eles têm que viver, o que eles têm que buscar. Só que essa é a geração onde o QI dos filhos também vão ser menor, onde a inteligência dos filhos vão ser menor que a dos pais. Por quê? Porque a tecnologia, ela é uma ótima ferramenta, mas ela não está sendo usada como ótima ferramenta. Ela está sendo usada como algo para controlar, para tornar todos muito iguais, para quando chegar... Ai, gente, é tanta coisa que a gente desconhece, mas algo que é importante, que eu quero frisar e eu vou continuar frisando. Foque naquilo que é para a eternidade e não no que é para agora. A educação de filhos, o treinamento de filhos é algo para a eternidade. Então, a minha indignação foi grande. Mas não terceirize a educação de filhos para a tecnologia. Observe. Eu tenho um outro vídeo também que fala sobre controles, sobre ferramentas que você pode ter, porque é muito acesso. Uma criança de 10 anos, ela tem mais acesso aqui do que Napoleão Bonaparte tinha quando estava ali cuidando da guerra.
até mais acesso do que alguns presidentes que o Juscelino Kubitschek tinha quando estava construindo Brasília, porque tá tudo aqui, ó, aqui. Mas será que eles vão ser impulsionados para serem grandes líderes? Ou eles vão ser impulsionados para se tornarem, como diz um livro, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, um livro que chama A Fábrica dos Cretinos Digitais, do Michel Desmouget. Se você puder, compre pelo meu link, vai me ajudar bastante. Mas é um livro que ele fala dos perigos das telas na vida dos nossos filhos. E é neste livro que mostra alguns dados, por que o QI dos filhos tem caído. Porque essa geração, o QI está sendo menor. Às vezes ele parece ser um pouco radical com as coisas que ele fala, mas é importante esse pouco de puxar para um lado, tirar do equilíbrio, de deixar demais. Tirar do equilíbrio não porque ou é o lado deixa de mais ou deixa de menos. Você vai procurar o equilíbrio. Então é importante porque muitas pessoas desconhecem os dados do que a tecnologia tem feito na mente das nossas crianças. E aí é importante você se alimentar desse conteúdo para você ter mais ferramentas para poder ter um controle também, para não terceirizar. Mas Marina, não tem jeito, sempre tem jeito, então para de dar desculpas. A gente só não faz aquilo que a gente não quer. Então se você não quer, realmente seja sincero com você, seja sincero com os seus filhos. Não, eu não quero, isso não é prioridade para mim. E também saiba que essa escolha, o que vai te impactar no futuro. Aí você também vai ser sincero com Deus. Não, eu não quis. É duro, eu sei. Mas se você acredita na palavra de Deus, esse é um recado de Deus que Ele colocou no meu coração para você. Muito obrigada por ter estado até aqui. Um abraço e vamos aqui nesse movimento Pais Intencionais.